E aí galerinha, beleza? Espero que com vocês esteja tudo bem. Hoje eu vim fazer um vídeo diferente aqui no canal, pessoal. É o vídeo, né, com um novo quadro que eu estou lançando aqui no canal, que é o André Comenta Filmes, né? Ou então André comentando filmes, ou Luiz comentando filmes. Eu não sei como que vai ser o nome, mas a vinheta eu já pedi para um amigo fazer e o que ele fazer vai estar feito e vai ser esse o nome do canal. E eu quero comentar um filme muito legal que eu assisti esses dias, já está aqui a minha colinha. Eu quero comentar um filme muito legal que eu assisti esses dias. Eu quero também estar compartilhando com vocês as fotos, alguns GIFs do filme, e assim a gente vai conversando. Quero também deixar como indicação para vocês esse filme, beleza? Então, vem comigo. Pessoal, então vamos lá. Gente, eu quero estar falando um pouco do filme que se chama O Primeiro Aluno da Classe. Eu não sei se vocês assistiram, eu não tenho ainda ele em mídia física, mas eu quero adquirir se um dia eu tiver a possibilidade. Eu tenho somente baixado no digital, né? Eu tenho no digital. O Primeiro Aluno da Classe, pessoal, é o Front of the Class. Ele foi criado, gente, ele foi feito, né? É um filme estadunidense que narra a história de um professor, né, que é o Brad Cohen, né? E ele tem a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette ele tem desde os 6 anos, que foi se revelar aos seus 6 anos de idade. Gente, esse filme foi feito, né? Foi lançado para a televisão, né? No estado da Louisiana ele foi feito. E é um filme que ele conta a história desse professor. Ele foi lançado, pessoal, em 2008, né? No dia 7 de dezembro ele foi lançado. É um filme que foi lançado lá em Louisiana, no canal americano da CBS, né? Eu gostei muito de ter assistido esse filme. Ao mesmo tempo que eu vou falando do filme para vocês, eu vou estar comentando também alguma coisa, tá? Então é só pra gente poder estar se desprendendo, pra gente poder estar acostumando com esse novo tipo de trabalho aqui no canal, tá bom? Eu não sou profissional, eu quero apenas estar aqui falando com você, tá bom? O filme começa com um menino saudável, alegre, feliz, né? O nosso prota, né, como que diz, é o Brad. Ele é um menino feliz, alegre, mas porém ele tem aqueles tiques, né, da síndrome de Tourette, e ele dá aqueles, né, aqueles gritos. E é bonito de ver as primeiras cenas, porque a gente vê uma criança correndo de bicicleta, super feliz, contente, mas fazendo seus barulhos da síndrome de Tourette, né? E quando eu comecei a assistir esse filme, a primeira vez que eu assisti, foi na época do meu casamento. Eu tinha logo casado eu casei em 2007, foi lá para 2009, e eu nem imaginava que eu iria ser pai de uma criança com condição, né? Hoje eu sou pai do Abner, uma criança com condição, ele tem síndrome de Down. E por esses dias eu tive assistindo esse filme, e algo que me tocou muito, né? É poder ver o Brad lutando, ver o Brad persistindo, né? Com aquela síndrome que ele carregava. E o Brad, gente, as primeiras cenas dele é um menino saudável, alegre, determinado, né? Ele não deixava com que aquela síndrome tirasse o seu potencial, ele não deixava com que aquela síndrome tirasse o que era o mais importante, que é o valor de ser humano dele. No filme as cenas são muito... A cena que muito me marcou foi também a saída do pai do Brad, da vida do Brad, da vida do irmão do Brad, né, do nosso prota, e da mãe do Brad. O pai decidiu ir embora, deixar a família. Isso acontece na maioria das casas, né? E o pai do Brad decidiu dar linha na pipa e deixar ele, a mãe dele e o irmão dele, e simplesmente ir embora,
morar com outra mulher. Não sei se foi por causa da síndrome do Brad que isso aconteceu. Outra cena que me deixou muito pensativo foi a da mãe do Brad. Quando ela leva para um grupo, a mãe do Brad pega ele para levar naqueles grupos que são de ajuda, sabe? Como se fosse alcoólicos anônimos, que eles se reúnem para conversar em uma roda. E a mãe do Brad pega e leva ele para aqueles grupos de conscientização, de ajuda, né? Humanitária e tal. E ela vê que o grupo tá pior que nunca. Sabe, a mãe do Brad vê, deixa eu melhorar a câmera aqui, gente, deixa eu virar a câmera aqui. A mãe do Brad vê, desculpa aí, tá bom? A mãe do Brad vê que ela levou o Brad para poder ser cuidado, ser abraçado por aquele grupo de pessoas que tinham a mesma situação e a mesma condição do Brad, mas as pessoas lá estavam mais afundadas que tudo. E os familiares daquelas pessoas não estavam dando os devidos cuidados que aquelas pessoas precisavam, que merecia, gente. E a mãe do Brad falou assim para ele no final daquela reunião. O meu comentário do filme é totalmente cheio de spoiler, tá? E é um filme já lançado em 2008, se você quiser assistir, beleza, tá? Compensa muito mesmo com os spoilers que eu tô dando pra vocês. Mas a mãe do Brad chega pra ele e fala: filho, nós não vamos voltar aqui não. Esse grupo aqui é um grupo para se ajudar, mas parece que tá tudo, né, atrapalhado da situação. Ele falou: mãe, eu não quero voltar. Eu que não quero voltar porque eu quero ser melhor que essas pessoas. O que eu aprendi aqui é que eu quero ser melhor que essas pessoas. Parece que elas se entregaram porque elas têm uma síndrome e parece que elas se entregaram. Gente, eu aprendi uma coisa nessa cena desse filme, que os pais limitam os filhos, sabe? Eu tenho meu filho, ele tem síndrome de Down, como eu acabei de falar pra vocês, mas eu quero que meu filho voe, eu quero que meu filho conquiste, eu quero que ele seja alguma coisa na vida dele, sabe? Eu quero que ele aprenda a andar de bicicleta, que ele aprenda leitura, que ele aprenda a fazer conta de matemática. Eu quero que o meu filho, eu creio, sabe? Eu vejo no meu filho um menino independente, um menino que ele saiba se sair em algumas coisas, e eu vou dar maior apoio pro meu filho, porque eu quero que ele cresça um menino mais inteligente do que ele já mostra que ele é. E nós como pais atípicos, eu não sei você que está aí me assistindo do outro lado, se você tem alguma pessoa que tem condição na sua família, nós temos que impulsionar os nossos filhos, ou seja, o seu parente aí, o seu familiar, e não olhar para ele como uma limitação. A condição dele não é uma limitação. E a mãe do Brad, no filme, ela mostra isso, sabe? Porque ela acredita no filho dela, mesmo o Brad tendo a síndrome de Tourette, ela fala pra ele: não, você vai conseguir, você vai ser. E ela impulsiona o Brad. Por mais que o pai do Brad foi embora, que é algo que deixa a gente assim intrigado, a mãe do Brad não deixa, nunca deixou de acreditar no filho. E a gente vê muitos pais, mães ou qualquer outra pessoa que tem uma criança, que tem alguém com condição em casa, desacredita daquela pessoa pela sua condição. E é uma coisa que eu não acho legal. Se você tem na sua casa, você tem que acreditar e impulsionar essa pessoa para voar, né? Terceiro ponto, gente, um detalhe que me deixa muito super intrigado no filme é a falta de empatia e aceitação, né, do que o protagonista passa, né, com o seu pai. Ele tenta, de certa forma, né, se achegar ao pai, mas o pai tem um pouco de vergonha dele, mostra ter vergonha do Brad, não confiando no potencial do Brad, do nosso protagonista do filme. E ele não desiste, né? Ele fica triste, ele fica angustiado, mas ele não deixa de tá lutando por ele. Ele estuda para ser um professor, ele corre atrás, mas nas primeiras entrevistas que o Brad passa, a gente vê muita discriminação e falta de empatia, sabe? Eu não sei do que vocês pensam, mas eu enxergo uma pessoa hoje que era totalmente por inteiro. Eu vejo uma pessoa que era inteira hoje e passou por algum momento, infelizmente, por uma amputação, ficou cega de um olho, então das duas vistas, ficou surdo. Gente, essa pessoa, ela deixou de ser uma pessoa típica para uma atípica.
e sentir na pele isso é algo horripilante, né? Porque aí de certa forma, ou você tem ou você não vai ter empatia, sabe? E isso falta muito hoje. O Brad, ele passa por muita humilhação no momento em que ele está correndo atrás do seu trabalho. Ele é professor e ele vai e passa em várias, né, no minuto 58 e 39 segundos, ele passa por várias entrevistas. E ele só é humilhado. As pessoas falam assim: ah, a gente liga pra você, a gente fala com você, mas não liga pro Brad. Ninguém liga, ninguém fala nada pra ele, porque ele é uma pessoa com condição, vem problema nele, né? Então, gente, meus amigos, é algo que me intriga muito. Uma quarta coisa que me chamou muita atenção, após a cena dos gritos e choros dele no carro, ele liga para a mãe dele, né? Após as entrevistas, ele liga para a mãe dele e a mãe dele fala: o que é? Você vai baixar a cabeça? Você vai baixar a cabeça, você vai se limitar, eu vou te dar passagem para você voltar para casa, então. Então você confia em você, porque eu confio em você, que eu sou sua mãe, então você vê que você pensa direito, você fez faculdade. Não é a síndrome de Tourette que vai te travar e não é qualquer outra coisa. Você tem potencial, eu acredito em você. Agora, se você desacreditar de você mesmo, eu te dou a passagem para você voltar para casa. Eu peço perdão pelos barulhos externos aí, gente, eu tô gravando na minha garagem. E ele fala: não, mãe, eu vou ficar aqui. O que ele faz, cara? Ele faz um mapa de todas as escolas que tem no estado que ele tá, na região que ele tá, e começa a levar currículos. Porque aquela palavra que a mãe dele deu impulsiona ele para poder ele tá correndo atrás do sonho dele, que é ser um bom professor, o melhor professor, porque o melhor aluno da classe ele já era. Então ele quer ser o melhor professor. E assim ele corre em todas as escolas que ele ainda não tinha entregado o currículo. Passando essa cena, né? Uma cena que me deixa muito feliz foi a cena da madrasta do Brad, cara. A cena da madrasta do Brad é uma cena muito intrigante, porque ela vai conversar com ele e ela vai e passa uma força pra ela que nenhum outro parente do Brad passa. Que nem o pai dele passou essa força pra ele, como a própria madrasta que não tem o sangue do Brad, sabe? Aí eu vejo a força que a mulher pode ter na vida do homem, né? Impulsionar o homem. E a madrasta dele faz com tanto carinho isso, que ele se sente abraçado, sabe? Essa cena também do filme me deixou bastante emocionado, porque eu sou bastante emotivo, gente. Quando eu assisto esse tipo de filme, eu chego a chorar, né? Então eu não tenho vergonha de falar pra vocês isso não. Eu vou falar da sétima cena do filme. A sétima parte, uma sétima coisa que me chamou a atenção no filme o Brad, né, o nosso prota, ele recebe a ligação, uma entrevista, e ele chega todo animado. Ele chega todo animado na escola, né, no minuto 52, 34. Chega todo animado na escola. Logo no início, lhe perguntam a ele quem foi que entusiasmou ele. Isso. Então, gente, ele chega nessa escola e pergunta para ele: quem foi que te deixou entusiasmado, com vontade de ser professor, né? E eu até marquei aqui, gente. Ele fala, eles falam para ele: você tem o dom de ensinar, mas quem foi que te marcou? Quem foi, né, que te impulsionou a buscar ser um professor? Ele falou: o senhor Maia, que foi o diretor dele. Um dos diretores dele, no filme mostra a atitude desse diretor, que ele vai, esse diretor chama ele aonde as pessoas se apresentam, né? Esqueci o nome agora que fala, mas conforme eu lembrar eu vou colocar na legenda aí. Aonde faz a apresentação na escola, sabe? E chamam ele, o diretor chama ele e fala: o que você gostaria que as pessoas fizessem, olhassem para você. Antes disso, ele tá no meio de todo o pessoal assistindo uma apresentação da orquestra da escola, e ele fica dando os tiques dele, né, com a síndrome de Tourette, dá os tiques e os barulhos que saem,
e aquilo ali estava incomodando todo mundo, mas aquele diretor chama ele e para cima do palco e pergunta para ele, pergunta pro pessoal, vocês escutaram o barulho? E todo mundo vai e aponta pro Brad. Nós escutamos barulho, esse cara aqui. Aí ele vai falar assim, Brad, vem aqui em cima. E o Brad vai e fala, eu só queria ser aceito, que as pessoas entendessem que eu não quero ser desse jeito. Eu sou desse jeito por causa da síndrome de Tourette que eu tenho. É como se fosse um espirro que eu tenho que dar toda hora, que ele é involuntário. Meus amigos, aquela parte ali é uma parte bem crucial, porque todo mundo cai a ficha, sabe? Uma pessoa que tem uma condição hoje, que passou por alguma situação difícil e se tornou atípica, não é porque ela quer, simplesmente aconteceu. Eu acredito muito em Deus, porque Deus quis que aquilo também acontecesse, aquela pessoa nascesse daquele jeito. Hoje eu acredito que se Deus mandou o meu filho para mim com a condição de síndrome de Down, é porque eu tenho e eu vou cuidar do meu filho com muito amor, com muito cuidado. Não vai faltar o amor, não vai faltar o cuidado para ele. O que eu puder fazer, se eu puder me doar por ele, eu vou dar. Vou fazer o que for preciso por ele. Então, se alguém confiou a você alguém com condição, se Deus confiou a você alguém com condição, é porque você tem a capacidade de lutar, de brigar, de chorar, de se levantar todas as vezes que você cair, para você der e cuidar daquela pessoa, sabe? Ele foi chamado, né? Passou pelas entrevistas. Gente, essa parte aqui foi muito legal, porque isso me deixa bastante intrigado, porque ele foi chamado em uma das escolas, ele passou por entrevista, né? Ele passou por entrevista com um diretor e a vice-diretora da escola, e depois ele passou por entrevista também pelo corpo docente, né? E o corpo docente perguntou para ele, como você acha que você vai conseguir dar aula? Você vai conseguir realmente fazer isso? Porque nós vemos a sua necessidade, nós vemos a sua condição, e você fica fazendo esses tics, os alunos não vão assustar? E ele falou, não, os alunos não vão assustar comigo, porque eu sou uma pessoa muito aberta, eu falo sobre isso. Então eu acho legal que as pessoas que têm de certa forma algum tipo de condição, de realmente se abrir, falar sobre o que tem, sobre o que passa, sobre as suas condições, para que não fique algo perdido, não se torne um tabu, né, sobre aquilo. Por isso, pessoal, eu não sou muito... Aqui no meu canal eu já conversei muito com vocês sobre a condição do meu filho. E o que for preciso mais eu estar falando, porque ele vai aparecer mais algumas vezes aqui no canal, eu vou estar falando porque eu quero que as pessoas entendam essa situação, né? O 10ª parte, gente, Brad vai com seu irmão para um jogo de golfe. Essa parte aqui é muito forte também, porque o Brad vai com seu irmão num jogo de golfe, naqueles clubes social de golfe, e o Brad começa a dar uns tiques, o irmão dele faz algumas perguntas que ele não gosta sobre ele, o pai dele, e ele começa a ter uns tiques, e as pessoas fazem de tudo para tirar ele do clube. Então a gente vê como a pessoa com condição ela é tratada, sabe? As pessoas não têm paciência para poder estar lidando com essas pessoas, as pessoas não querem saber como que é, por que a pessoa tem essa condição, por que nasceu com essa condição, o que ajuda, o que atrapalha nessa condição, sabe? Meus amigos, é algo bem complicado, é algo muito complicado. Eu estou vivendo na pele isso. E assistindo ao filme O Melhor Aluno da Classe, eu pude ver o que o Brad passava, né? Eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque eu vou ter que liberar a memória no celular pra gente continuar, tá bom? E aí, meus amigos, minhas amigas, então, no 11º ponto, o nosso prota recebe uma ligação do diretor, né? Pra ele poder estar indo lá para conversar, né? Ele ficou entusiasmado, meus amigos, e foi lá para conversar com o diretor. Chegando lá, tem um papagaio na sala, e o papagaio faz bastante barulho, né? E uma coisa que deixa muito intrigante, que o diretor vai e fala para ele, o papagaio faz bastante barulho, né, Brad? Fala pro nosso personagem principal, né? E o Brad vai e fala pro diretor assim, é verdade, diretor, o papagaio faz bastante barulho, e mesmo assim as crianças gostam dele, né?
É uma expressão que, tipo assim, eu também faço o meu barulho pela síndrome de Tourette e eu tenho certeza que as crianças vão gostar de mim. Então, aquela cena também me deixou assim um pouco pensativo. Eu falei, cara, pra você ver, né, muitas das vezes nós aceitamos animais com seus latidos, com as suas crises, e nós não conseguimos suportar o outro ser humano que está do nosso lado, né? A gente perde logo a paciência, a gente quer mandar a pessoa ir mastigar sal grosso, né? Mas é desse jeito. No ponto 12, pessoal, o nosso prota, ele é convidado pelo diretor a conhecer a sala dele de aula. Isso mesmo, meus amigos, ele é convidado a conhecer a sala de aula que ele ia dar aula. No 43 minutos e 44 segundos, o nosso prota, ele consegue o seu emprego e vai na sala do segundo ano conhecer a sala de aula que ele ia dar aula. Ele ficou tão entusiasmado que ele dava cada tique. A boca dele, ele fazia, né, os barulhos, e é uma cena bastante feliz, né? Ele entra dentro da sala e ele vê o espaço a qual ele vai dar aula para aquelas crianças, sabe? A gente vê o carinho que o nosso protagonista tem em poder estar lecionando, né? Em poder ser aceito, em poder as pessoas estarem confiando nele, mesmo ele tendo uma condição. Isso me deixa bastante intrigado. Nesse momento do filme, o André aqui e o Luiz, que conversa com vocês, se emociona de novo. Eu achei muito bonito. Pessoal, olha, eu errei aqui. O nosso prota é recebido no corpo docente, os professores começam a chegar e uma das mulheres que recebem ele das professoras que recebem ele na sala de aula, ela fala, você vai precisar de alguma coisa? Ele falou, vou precisar sim de algumas coisas. Nesse momento, é aquela cena que todo o corpo docente, sabe, daquela escola pega os materiais, as caixas de coisas, as cadeiras com as carteiras, né? É assim que a gente chama aqui na minha região, e começa a encher a sala dele. E logo depois as crianças começam a chegar na sala e a gente vê o olho, né, do personagem, né, do Brad, encher de lágrima. Tipo assim, eu consegui, eu tenho algo, eu tenho uma sala para mim dar aula, eu tenho crianças que eu posso estar ensinando. E a gente vê muitos hoje, muitas crianças, muitas pessoas que têm condição, quando elas são aceitas num certo ambiente, ou então quando as pessoas entendem que elas têm sim a capacidade de estar exercendo alguma coisa, a gente vê alegria no rosto dessas pessoas. Sabe, eu fico tão feliz quando eu vejo o meu filho, quando ele levanta no painel da televisão para poder, ele grita, ele se alegra, sabe, ele fica de pezinho lá, e eu fico feliz de quando ele faz isso, eu fico feliz de quando o meu filho ele aprende uma nova coisa, eu fico feliz quando meu filho balbucia uma nova palavra, sabe, e esse entusiasmo, não só por ser pai, nós que conhecemos alguém que tem condição, nós temos que impulsionar essa pessoa a estar crescendo, a estar subindo mais, a estar conseguindo, exercendo, sabe, cada vez mais aquela capacidade que ela tem, desenvolvendo mais, sabe. Então eu vi o Brad se alegrar nesse momento, eu também me alegrei muito junto, sabe, gente. O nosso prota, nesse momento, depois que ele recebe a sala de aula, eu fico feliz demais quando ele pode estar ligando para a mãe dele, gente. E nesse momento eu pude ver o quanto uma mãe torce por um filho. Cara, eu vejo a minha esposa, quando ela olha pro meu filho, ela enche o olho, sabe, assim, cara, e aquele entusiasmo de mãe, porque acredita no filho que tem, sabe? Então, gente, eu quero compartilhar com vocês esse filme porque ele é tocante, ele é emocionante, ele é forte. Eu não sei quantas pessoas vão estar assistindo esse vídeo, mas os meus comentários de vídeos vão ser desse jeito, vão ser desse porte. Quero continuar conversando com vocês, falando que ele liga para a mãe dele e fala, mãe, eu consegui uma classe de segundo ano, eu já tenho a minha série, eu já tenho as famílias, as crianças que eu vou estar ensinando, melhor dizendo. A mãe dele chora do outro lado da ligação, se emociona com ele. Você que tem a sua mãe aí,
eu tenho certeza que se você ligar para ela hoje, falar que você quer fazer um curso, que você quer fazer uma faculdade, que você quer tirar sua carta, que você aprendeu a andar de bicicleta, de skate, patins, seja lá o que for, eu tenho certeza que ela vai dar muita risada do outro lado do telefone, se ela não estiver do seu lado agora, e vai se alegrar com você. Até nas pequenas conquistas a sua mãe está pronta a se alegrar com você. Claro que eu, na condição de pai, eu também me alegro com as conquistas do meu filho. Mas eu pude ver a importância da mãe, cara. Porque o pai do Brad deixou o Brad. Deixou a mãe, deixou o irmão do Brad e o Brad. Mas a mãe dele não. A mãe dele confiou nele, mesmo depois que ele saiu da casa da mãe dele para poder lutar pelo sonho de professor, lutar pelo sonho de fazer um mestrado, a mãe dele confiou nele. Então, gente, essa parte me tocou muito, cara, me tocou muito, né? E assim, eu peço permissão a dizer, eu não tenho mais a minha mãe comigo. Mas a minha mãe, enquanto estava viva, ela acreditava em mim. Ela era um pouco supersticiosa, ela tinha o jeito dela de ser supersticiosa, mas ela de certa forma me impulsionava, sabe? Um beijinho da mãe, um abraço da mãe, o cheiro da mãe, é um jeito de dar aquele empurrão, né? Cada mãe tem o seu jeito de estar impulsionando, né, os seus filhos. Nosso prota começa a dar aula, gente. Nosso prota começa a dar aula, nosso protagonista começa a dar aula e as crianças se encantam por ele logo de primeiro momento, sabe? E a gente vê como as crianças, elas gostam de coisa nova, né? Muitas crianças começam a perguntar pro Brad por que ele tem a síndrome de Tourette, o que a síndrome de Tourette ajuda ele, o que atrapalha. E naquele trocar de diálogo, de conversa, o Brad fala, só tem duas coisas, né, que me atrapalham quando eu tô no cinema, me colocam pra fora. Com certeza ele atrapalha o pessoal de assistir o filme, né? Mas eu só tem uma coisa que me atrapalha mais de fazer. As crianças perguntam, o que é, professor? Ele falou, quando eu estou brincando de pique-esconde, não tem como eu brincar de pique-esconde, porque a síndrome de Tourette, quando eu estou escondido, de certa forma, eu tenho que fazer os barulhos e todo mundo me acha. E a classe toda se alegra com aquele momento do professor colocando em pauta a sua dificuldade, né? O nosso prota tem um encontro com alguém no filme, né? Ele passa-se o tempo e ele quer também viver a vida dele de casado, ele quer ter alguém do lado dele. E ele vai ter um encontro, mas primeiro ele tem um encontro no filme com uma colega de um amigo dele de quarto e não dá certo. Mas ela foi muito divertida com ele no filme, mas o segundo encontro do Brad no filme já é um encontro definitivo. E naquele encontro eu vi a moça, né? A Nancy, cara, a personagem da namorada dele, a Nancy, é muito legal, cara. A personagem da namorada dele é muito legal, muito carinhosa. Ela se alegra, ela dá risada com o Brad, sabe? Todo momento ela tá sorrindo de estar do lado dele. Ela não enxerga uma patologia, ela não enxerga uma condição, mas ela enxerga um homem que pode cuidar dela, que pode fazer ela feliz, que ela pode sorrir. E isso é algo que deixa a gente muito feliz, né? Isso é algo que deixa muito contente a gente, né? A 16ª parte, né? A 16ª parte é uma parte que me intriga muito, que um dos pais de uma das crianças da classe, um dos pais que tem uma das crianças na sala do Brad decide tirar a criança, né, que é uma menina, por causa da condição do Brad. Acha que a sua filha não vai estar conseguindo aprender com um professor que tem condição. E o Brad fica triste, é claro, né? Porque imagina, gente, imagine você talvez aí tem uma condição, você tem alguma situação com você e alguém olha você pela situação que você tem diferente no seu corpo, no seu rosto. É algo ruim.
né? A menina fala, não, mas eu gostaria, professor, de ficar com você, eu gostaria de ter aula com você, mas o pai dela tira ela da sala de aula. A 16ª parte, nosso prota, ele... O que eu quero falar aqui, gente? O Brad, ele tem na classe dele, tem uma criança que chama Heather, né? Ele tem uma amizade muito bonita com a Heather, sabe? Que é uma das suas alunas. E sendo assim, ele fala com... trata com tanto carinho os alunos dele. Então, meus amigos, o Prota, ele tem uma das alunas, que é a Heather. Ela é uma menina muito amorosa, carinhosa, simpática. Todas as vezes que ela vai embora, ela abraça, beija o Brad. E aquela troca, sabe, com o professor que o aluno tem. E o Brad vê que a Heather, ela tá de certa forma perdendo os cabelos, né? E ele fica desconfiado e ele vai conversar com a Heather. Ela fala, professor, eu tô bem, mas só que os remédios que eu tomo tá fazendo o meu cabelo cair. E essa amizade vai crescendo. Até que um dia ele vai conversar com a Heather. Ela tá muito cansada, né? Tá bastante cansadinha. E nesse final de turno, né, de aula, ele vai com as crianças até lá fora, ele conversa, ele brinca com os meninos querem guardar a bola, enfim, todo esse ajeito. Até que a mãe da Heather vem conversar com ele e fala, olha, nós estamos cuidando da saúde da Heather, porém, eu acho que você já sabe o que está acontecendo com a Heather, que é o câncer, né? E a gente está cuidando, está tratando, mas eu gostaria que você não compartilhasse com mais ninguém, deixasse só com a gente pelo momento. Ele fica chateado porque é uma aluna que ele gosta muito, que ele ama muito, né, a Heather, e ele fica um pouco chateado, fica assim, mas ele entende. E depois daquele dia a Heather não volta mais. Gente, o personagem da Heather no filme, a menina que faz a Heather no filme, ela é eficaz, sabe? Ela é muito importante. E ela faz com muita importância, com muita clareza, tudo o que acontece com ela. E a partida, sabe? A partida dela no filme mexe muito, porque eu vi o quanto a classe, o Heather sentiu a partida o Brad sentiu a partida da Heather, melhor dizendo, sabe? E nossa, cara, eu fico imaginando os pais e mães de crianças, né? Eu, a última UTI que eu passei com meu filho, 3 crianças foram embora, sabe? E eu pude sentir a dor, né, daquela mãe, né, da mãe da Heather. Então, gente, eu me emocionei muito assistindo esse filme. Deixa eu continuar aqui, gente. A 18ª parte, Brad vai fazer a prova para fazer mestrado. Ele chega lá para fazer a prova para fazer mestrado, né? E ele não é assim entendido, ele não é aceito, não aceitam ele na condição porque ele precisa ficar numa sala separada. E tem que o pai dele intervir para ele conseguir fazer a prova. E o pai dele, ele vai e pergunta pro pai dele, né? Pai, o que você fez para você conseguir, né, fazer a cabeça deles para me dar uma sala separada? O pai dele vai falar, filho, eu tive que falar a palavra processo. Gente, muitas das vezes o pai, a mãe de uma criança atípica, uma pessoa que tem condição, para poder estar conseguindo alguma coisa, tem que estar indo na justiça, tem que estar aí brigando. E isso é até hoje, independente de país, independente de tudo, o pai, a mãe da criança, ou então da pessoa que tem algum tipo de condição, tem que estar brigando na justiça para conseguir, gente. De conversinha a gente não consegue. E eu pude ver no filme realmente como a situação é braba mesmo, pessoal. Gente, a 19, né, a 19ª parte, que me chamou também a atenção no filme, Brad conversa com sua aluna
né, antes, né, da Heather, né, partir, ele conversa com ela, ela relata sobre os seus pais, né, antes dela não voltar mais para a sala de aula. Eu podia ter marcado esse ponto antes, mas não me ative a isso. E ela fala, o meu avô e minha vovó ficam tristes quando porque o meu cabelinho tá caindo, né? E eles ficam chorando pelos cantos, mas eles acham que eu não vejo. E eu tô vendo tudo, eu tô enxergando tudo. Então a gente vê que as crianças que têm condição, as pessoas que têm condição, elas notam quando nós olhamos de mal olhado, quando a gente faz uma crítica, quando a gente não trata com o devido respeito e carinho que tem que ser tratado. O nosso prota, ele tem um momento muito feliz e engraçado com o seu aluno Thomas, né? E o Thomas sempre tratava ele meio de mau jeito. E ele tem um momento tão feliz com o Thomas também no filme. E o Thomas era um pimentinha, mas depois que eles se tornam amigos, o Thomas passa a respeitar e tá do lado dele. O Brad vai com sua namorada conhecer os familiares dele, né? A Nancy chega para conhecer os familiares e ela é muito aceita e abraçada. Tem também Brad, né, conversando com sua mãe sobre a Nancy, e a mãe dele fala, nossa, cara, que mulher, né, que você achou, espetacular, né. Vamos pro 24º ponto. Brad e seu pai falam de aceitação e preconceito. Eles se abrem, sabe? Depois de um tempo no filme, quase finalizando o filme, eles se abrem, eles vão conversar um com o outro. E ele fala, pai, eu nunca fui aceito por você. Eu nunca fui. Eu sinto que você nunca confiou em mim e tal. Eles trocam aquela ideia de pai e filho. E Brad, o pai dele pergunta para ele, filho, e aí como é que tá o seu trabalho? Você acha que você vai continuar no contrato pro ano que vem? O pai dele fala, olha, Brad vai e fala pro pai dele, pai, o negócio é o seguinte, eu não sei se eu vou continuar, a escola tá passando por algumas dificuldades e precisando de prateleiras e tal. E no filme o pai dele no filme pega as prateleiras, faz prateleiras e leva pra escola, sabe? Eles quebram ali um ciclo ruim entre eles. Eu achei muito legal. O nosso prota, ele recebe a notícia que ele vai receber o prêmio de melhor professor do ano. E isso é um momento muito legal no filme, porque ele vai receber o prêmio, os alunos estão com ele, a família está com ele, os amigos estão com ele. E é um momento muito da hora, sabe? Há algumas perguntas, há algumas coisas lá. E o Brad recebe, né, o seu prêmio com muito louvor. Ele dá um lindo depoimento. Ele louva, né? Se alegra com os seus alunos e todos que estão ali. Brad, no filme, né, no final do filme, conta que Brad ele consegue terminar o seu doutorado em 2006 e é um dos melhores, continua sendo um dos melhores professores na escola. Então, gente, esse é o filme que eu queria comentar e compartilhar com vocês. Se realmente vocês gostarem aí, dependendo como for, a gente faz um novo comentário de outro filme, né? Eu comento assim, detalhado, eu comento do meu jeito. E se caso a gente surgir na cabeça novamente de estar comentando outros filmes, eu faço. Se não, vai ficar somente nesse mesmo. Eu estar compartilhando com vocês e falando um pouco desse filme que foi maravilhoso. O melhor aluno da classe, gente. Tá? Um abraço, tudo de bom pra vocês.